Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Benzoni e esse aqui é mais um vídeo da série Descobrindo o Violão, um encontro entre história, teoria e prática. Esse projeto aqui está sendo viabilizado pelo PROAC, um programa de fomento à cultura do estado de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre harmonia, que é esse termo que gera algumas confusões geralmente para quem nunca escutou essa palavra dentro da música, né? Dentro da linguagem musical. Esse assunto vai te ajudar a construir acordes no violão e a tirar músicas muitas vezes de ouvido ou mesmo preencher mais as suas músicas, né, com acordes que combinem com o estilo musical que você quer tocar. Esse vídeo aqui vai ser uma introdução a esse tema, mas eu gosto de dizer sempre, né, que a harmonia é um tema para ser estudado para a vida inteira, né? Sempre a gente pode construir mais conhecimento sobre esse assunto. Quero lembrar também que esse vídeo, assim como os outros da série, estão sendo acompanhados por um PDF gratuito, com todo o conteúdo resumido e sistematizado para que você tenha um material de apoio para você estudar aí na sua casa. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Bom, a harmonia, como o próprio nome diz, ela é um jeito da gente harmonizar uma nota musical ou mesmo uma melodia inteira. É como se fosse um acompanhamento para uma nota musical ou uma melodia. Para a gente entender melhor, vamos falar sobre a diferença entre a melodia e a harmonia. A melodia, ela aparece com notas uma após a outra. A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente escuta um cantor ou uma cantora cantando, né? Ela está sempre cantando uma nota após a outra. E é uma coisa que a gente consegue uma pessoa só cantar. Ela pode aparecer como um conjunto de notas, né? Geralmente no violão a gente vê as pessoas fazendo harmonia, por exemplo, fazendo batidas com acordes, né? Isso é uma harmonia, a gente está tocando várias notas juntas para poder fazer uma base onde a gente vai cantar a melodia. A harmonia também pode aparecer, por exemplo, em dedilhados, em que a gente vai tocar uma nota após a outra, só que para formar um acompanhamento para a melodia. Né? Ou seja, como se fosse uma melodia secundária. E ela também pode aparecer, né, a harmonia, em melodias que acompanham realmente a melodia. Ou seja, aí sim, como uma verdadeira melodia secundária, né? Acompanhando nota a nota da melodia principal. Olha só, para a gente ter um primeiro exemplo prático, né, para a gente escutar o efeito da harmonia em cima de uma melodia, eu vou dar aqui um primeiro exemplo usando 3 notinhas. Eu vou fazer uma melodia usando Dó, Ré, Mi e eu vou harmonizar de alguns jeitos diferentes, tá bom? Primeiro eu vou usar o baixo do violão para harmonizar essa melodia e depois eu vou harmonizar a mesma melodia usando alguns acordes, para a gente ver a diferença. Então aí vocês já vão ver que a gente tem vários jeitos de acompanhar uma mesma melodia, né? Então aqui a nossa melodia vai ser Dó, Ré, Mi. E eu vou fazer diferentes baixos em cima dela e vou caminhando com os baixos pra gente ver como eles harmonizam diferente essa melodia cada vez que entra um baixo novo. Ó. Dó, Ré, Mi. E agora eu vou harmonizar a mesma melodia, só que usando acordes. Olha a diferença que fica de sonoridade. Bom, para fazer esse último exemplo, em que eu usei acordes para harmonizar o Dó, Ré, Mi, eu usei algumas regras que são muito utilizadas na música ocidental, que é a regra da tríade. Vamos falar um pouco sobre ela agora. As tríades, elas têm esse nome um pouco estranho, mas tem um jeito muito simples da gente entender elas. Basicamente, as tríades são acordes de 3 sons, tá bom? Então, a gente vai pegar basicamente uma nota que vai ser a nossa tônica, que é a nota que vai dar nome para esse acorde. Aí a gente vai pegar a terça dessa tônica e a quinta dessa tônica.
Ou seja, a gente vai pegar 3 notas, a tônica, a terça e a quinta. Vamos imaginar, por exemplo, um acorde de Dó, uma tríade de Dó. A gente vai ter Dó, a terça dele, que é o Mi, e a quinta dele, que é o Sol. A gente pode fazer isso partindo de qualquer outra nota. Eu vou usar como exemplo agora uma tríade de Ré. Vamos formar uma tríade então a partir do Ré. Ele agora é a nossa tônica, é ele quem dá nome para esse acorde. Então a gente tem o Ré, a terça dele que é o Fá e a quinta que é o Lá. Bom, eu queria lembrar agora uma outra aula aqui da série Descobrindo o Violão, que foi a aula sobre intervalos musicais. Se você ainda não assistiu, é legal você dar uma assistida lá para poder entender as tríades, né? Isso vai te ajudar demais a entender elas. Vamos lembrar então que a gente tem alguns tipos diferentes de intervalos, né? Se aqui a gente está falando da terça e da quinta, vamos lembrar que a gente tem a terça maior, que tem 2 tons de distância, e a terça menor, que tem 1 tom e meio. E a quinta, a gente tem a quinta justa, que tem 3 tons e meio de distância, a quinta diminuta, que tem 3 tons de distância, e a quinta aumentada, que vai ter 4 tons de distância. Bom, se uma tríade é feita por 3 notas, tônica, terça e quinta, e terça e quinta tem variações, né? Então a gente consegue ter várias variações de tríades. E o que isso significa, né? Falando assim, né? Significa que a gente vai ter tríades com sons diferentes, inclusive com sons muito diferentes, que vão criar harmonias diferentes para as músicas que a gente quer. Inclusive, por ter sons diferentes, elas vão conseguir criar atmosferas diferentes para as nossas músicas. E isso é muito legal para a gente ampliar o nosso repertório. Vamos falar então sobre 2 tipos de tríades, as maiores e as menores. Essas duas são as mais utilizadas assim nas músicas em geral, né? Principalmente nas que a gente vai começar a tocar. E, enfim, a partir delas você vai conseguir entender outras, né? Conforme você for aprofundando esse conhecimento, caso você queira futuramente. Bom, vamos começar então falando das tríades maiores. As tríades maiores são feitas por tônica, terça maior e quinta justa. Ou seja, a gente tem uma tônica, 2 tons de distância para a terça e 3 tons e meio para a quinta justa. E a gente vai ter esse som aí que vocês vão ver no exemplo agora. Para a gente entender como se forma uma tríade maior, vamos pensar, por exemplo, na tônica de Dó. Então, primeiro a gente vai ter que formar uma terça maior. Então eu tenho Dó, Ré, Mi. O Mi é a terça. Do Dó para o Ré eu tenho 1 tom. Do Ré para o Mi eu tenho mais 1 tom. Ou seja, eu tenho 2 tons do Dó para o Mi. Ou seja, isso aqui é uma terça maior. Eu tenho então na tríade de Dó, Dó e Mi. E aí para a quinta, vamos ver, ó, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O Sol é a quinta. Vamos ver se tem 3 tons e meio, que formaria uma quinta justa. Bom, do Dó para o Mi a gente viu que a gente tem 2 tons. Do Mi para o Fá eu tenho meio tom. Então aqui eu tenho 2 tons e meio. E do Fá para o Sol eu tenho mais 1 tom. Então aqui eu tenho 3 tons e meio. Ou seja, o acorde de Dó, uma tríade de Dó maior, tem Dó, Mi e Sol. Aí a gente pode chamar esse acorde de Dó maior, né? Aquele Dó maior, formato que a gente vê no violão, um dos primeiros formatos que geralmente as pessoas aprendem no violão, né? O acorde de Dó maior. Agora eu vou pegar um outro exemplo, usando agora como tônica o Ré. Bom, a gente viu que do Ré para o Fá a gente tem uma terça. Ré, Mi, Fá. Vamos ver se isso aqui é uma terça maior. Do Ré para o Mi eu tenho 1 tom. Do Mi para o Fá eu tenho meio. Eu não chego a ter 2 tons entre eles. Eu tenho 1 tom e meio.
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar esse Fá. Eu vou ter um Fá sustenido, que é um Fá meio tom acima. E aí, do Ré pro Fá sustenido, aí sim eu vou ter uma terça maior. Beleza? De 2 tons de distância. Bom, do Fá sustenido. Bom, agora vamos ver quem que é a quinta do Ré, na verdade, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A quinta é o Lá. Vamos ver se tem 3 tons e meio de distância, que formaria uma quinta justa. Ré pro Mi, um tom. Mi pro Fá sustenido, mais um tom. Fá sustenido pro Sol, eu tenho meio. Então, daqui até o Sol eu tenho 2 tons e meio. E do Sol pro Lá, mais um tom. Formaram 3 tons e meio, uma quinta justa. Ou seja, a tríade de Ré maior, a tríade maior de Ré, vai ter Ré, Fá sustenido e Lá. Olha só, na tríade maior então a gente tem tônica, terça maior e quinta justa. Se eu alterar essa terça para uma terça menor, de 1 tom e meio de distância, eu já vou ter um outro tipo de tríade, é a tríade menor. Bom, as tríades menores, igual eu falei, né? Só a terça vai ser diferente das tríades maiores. Então a gente vai ter tônica, terça menor e quinta justa. Aí vocês podem estar pensando, nossa, mas é uma notinha só que muda ali no meio, né? Que isso vai mudar tanto? Bom, vamos ver a diferença de sonoridade entre elas. Eu quero que você repare bem na diferença de atmosfera que esses acordes geram, né? É uma diferença bem grande, apesar de ser uma nota só que muda. Ó, então acorde maior. E o acorde menor. Olha a diferença de atmosfera, né? O maior geralmente é usado, as pessoas falam, né, que dá uma atmosfera mais alegre, assim, né, mais solar. E o acorde menor geralmente falam que é uma sensação mais triste, assim, um pouco mais fechada, né? Bom, para a gente começar a formar algumas tríades menores, vamos pensar na tríade menor com a tônica em Ré. Eu usei o Ré agora como exemplo na tríade maior, né? Vamos pensar ele agora como tríade menor. Então, o Ré é a nossa tônica. Primeiro a gente precisa achar a terça dele, que é o Fá, né? Ré, Mi, Fá. Vamos ver então se essa aqui é uma terça maior ou menor. Do Ré pro Mi eu tenho um tom, e do Mi pro Fá eu tenho meio. Ou seja, eu tenho 1 tom e meio de distância da tônica até a terça. Beleza, é uma terça menor. Vocês viram que eu não precisei alterar esse Fá, porque ele já é uma terça menor do Ré. Vamos ver agora a quinta do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então o Lá é a nossa quinta. Vamos ver se ela é uma quinta justa. Do Ré pro Fá, a gente já viu que a gente tem 1 tom e meio. Do Fá pro Sol, eu vou ter mais um tom. E do Sol pro Lá, mais um tom. Então aqui juntando tudo eu tenho 3 tons e meio. E aí beleza, eu tenho uma tríade de Ré menor. Vou pegar agora como outro exemplo, um exemplo que a gente tem aqui alterar uma nota. Vou pegar como exemplo uma tríade de Fá menor. Né? Então agora eu vou formar uma tríade menor de Fá, que a gente pode chamar de acorde de Fá menor. O Fá é nossa tônica. Eu preciso primeiro encontrar a terça dele, Fá, Sol, Lá. E eu preciso ver se essa terça é maior ou menor. Do Fá pro Sol eu tenho um tom, do Sol pro Lá eu tenho um tom também. Isso aqui gera 2 tons de distância, é uma terça maior. Eu preciso que essa aqui seja uma terça menor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar essa terça, né? Eu preciso transformar esse Lá em Lá bemol, que é um Lá meio tom abaixo agora, né? A gente falou do sustenido agora há pouco. O bemol é meio tom abaixo. E com isso, do Fá pro Lá bemol, eu tenho 1 tom e meio, uma terça menor.
Vamos achar agora a quinta do Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó é a nossa quinta. Vamos ver se do Fá pro Dó a gente tem 3 tons e meio, que formaria uma quinta justa. Bom, do Fá pro Lá bemol a gente viu que a gente tem 1 tom e meio. Do Lá bemol pro Si eu vou ter 1 tom e meio. Ou seja, a gente já tem 3 tons até aqui. E do Si pro Dó, mais meio tom. E aí com isso eu tenho uma quinta de 3 tons e meio de distância. Ou seja, a tríade de Fá menor vai ter as notas Fá, Lá bemol e a nota Dó, que é a quinta justa. Bom, gente, então esse aqui foi mais um vídeo da série Descobrindo o Violão, um encontro entre história, teoria e prática. Esse projeto aqui está sendo viabilizado pelo PROAC, que é um programa de fomento à cultura feito pelo Estado de São Paulo. E nesse vídeo a gente falou sobre harmonia, alguns jeitos de harmonizar melodias, e a gente falou também sobre as regrinhas das tríades, né? Que são algumas regras muito utilizadas da música ocidental. Beleza? Vale lembrar que esse aqui é um tema para ser estudado para a vida inteira, se você quiser, né? A gente pode sempre estar aprofundando o tema da harmonia. E ele vai ser muito útil sempre que você quiser tirar músicas novas ou se aprofundar mesmo, né, no estudo do violão. Beleza? Então, meu nome é Gabriel Benzoni e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te inspirado aí a seguir seus estudos no violão. Até mais!